Graça e paz. Nós temos hoje uma pergunta aqui para ser respondida através deste vídeo. E a pergunta é o seguinte: por que os dons espirituais têm desaparecido da igreja ou do meio do povo de Deus? Parece que se constata, né? É um esfriamento, uma falta, uma carência da manifestação desses dons no meio do povo de Deus. Bom, quando nós falamos em dons do Espírito Santo, dons espirituais, nós vamos encontrar no grego, nos originais bíblicos, a língua original em que a Bíblia foi escrita, alguns termos designativos para isto. Como a preliminar, nós vamos dizer, a passar aqui alguns termos, alguns vocábulos. Nós temos em primeiro lugar a palavra para dons espirituais, a palavra pneumáticos. Essa palavra está em 1 Coríntios 12, versículo 7, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, que são pneumáticos, são manifestações sobrenaturais, ou seja, dons espirituais. Depois nós temos uma outra palavra grega também, que é a palavra carismata, que significa dons da graça. Essa palavra está em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 4, está em Romanos, no capítulo 12, versículo 6 também. Lá em 1 Coríntios 12, versículo 4, o apóstolo São Paulo diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. A mesma operação, palavra dons da graça. Ou seja, uma capacidade concedida pela graça de Deus. Ou seja, algo totalmente gratuito, né? Independente dos méritos humanos. Depois nós temos, para ministérios, aquilo que chamamos de ministério, a palavra diaconai, do grego, está em 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 5, lá para a palavra graça, né, carismata, de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, ali diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. No versículo 5 ele diz que há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Dons, carismata. Diaconai, versículo 5, a palavra para ministérios, traduzido aqui, né, como ministérios. E depois do versículo 12 ao 27, ele também fala muito a respeito desses dons diaconai, ou seja, dons de serviço, manifestações através dos membros, ou ministérios práticos, 1 Coríntios 12, versículo 28 a 30. Depois nós temos uma outra palavra grega, relacionada também, um termo designativo para dons espirituais, dons do Espírito, que são operações, ou seja, energemata, operações diretas do poder para a realização dos propósitos divinos. Isso é quando Deus visa um resultado definido, ele pode pôr em prática, né, em operação, o energemata, que são operações divinas. Depois nós temos a palavra faneros, que está em 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 7, palavra faneros, que para nós significa manifestações, ou seja, aquilo que Paulo diz, né? A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, ou seja, uma presença e operação do Espírito Santo. Isso se destina a todos os membros, e não está reservado somente aos ministérios, mas a todos os membros. As manifestações, elas operam na esfera do natural, na esfera do sensível, na esfera do invisível, do visível, aliás. No original, manifestações significa tornar claro ou fazer conhecido. Aí estão, né, alguns termos designativos gregos para dons, mas nós temos a classificação geral de dons. É bom a gente passar isso. Nós chamamos a primeira, né, a primeira unidade dos dons espirituais, a primeira classificação, dons de saber ou dom de revelação. Ou seja, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento,
discernimento de espíritos. Em segundo lugar, nós temos dons de ação ou dom de poder, que significa fé, cura, operação de milagres. Depois nós temos dons de falar ou dons de expressão, comunicação, que é a profecia, variedade de línguas, interpretação. E depois nós temos alguns dons que são específicos para pessoas chamadas especificamente para exercê-los, que nós encontramos em Efésios 4:11, que são dons ministeriais, que é o apóstolo, o profeta, o evangelista, os pastores e os mestres. Depois nós temos alguns dons de suporte, ou nós podemos chamar também de dons de apoio. Romanos 12, versículos 6 a 8. Lá está o dom de ministrar, socorro, exortar, contribuir, presidir, misericórdia. São chamados dons de suporte. Depois nós temos alguns outros que finalizam a classificação geral, que é dom de martírio, 1 Coríntios 13, versículo 3, e dom de celibato. Dom de celibato. A pergunta foi por que esses dons têm desaparecido do meio da igreja? Numa amplitude tão geral, né, numa quantidade tão geral de dons à disposição de todos nós, por que não há uma ampla manifestação destes dons? Existe um motivo para isso, com certeza existe um motivo, porque sem os dons, a igreja, ela, ao invés de ela ser um organismo vivo, um organismo poderoso, ela se torna ou se transforma apenas em mais uma organização humana e religiosa. Então é bem difícil, bem ruim que esses dons não estejam operando dentro da igreja, para que ela não se transforme assim numa organização apenas. Porque o verdadeiro avivamento, quando caracteriza a vida do organismo realmente, a manifestação abundante dos dons espirituais. Agora, respondendo a esta pergunta, por que os dons têm desaparecido do meio do povo de Deus ou da igreja do Senhor? É bem certo, com toda a certeza, né? Os dons espirituais têm desaparecido não porque Deus os tenha retirado da igreja, mas a verdadeira razão é porque falta condições apropriadas para a operação divina. Através dos dons, o Espírito Santo opera em quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer e onde Ele quer, com uma finalidade precípua de edificar a igreja. A igreja não pode viver sem dons. A igreja não pode estar destituída dos dons espirituais. E quando a gente constata essa realidade, é muito terrível. Ou seja, os dons já foram chamados, né, de faculdades da pessoa divina operando no homem. Então são capacidades extraordinárias, espirituais, que levam-nos a detectar, né, quase que, vamos dizer assim, a pessoa divina operando na pessoa humana. Mas respondendo a esta pergunta, os dons, eles trazem o avivamento para a igreja, mas eles vão depender do quê? De condições espirituais. Seria esta a nossa resposta. Não porque Deus tenha retirado os dons da igreja, que a igreja está em falta com os dons espirituais, mas sim porque falta condições apropriadas para a operação divina. Sem condições espirituais, o Senhor não opera. Sem condições apropriadas para as manifestações, para as operações do Espírito Santo, elas ou os dons, eles realmente se tornam ausentes. Eles realmente se tornam distantes, né, do nosso convívio como organismo vivo, corpo de Cristo na terra. O que se precisa então para que os dons espirituais voltem a acontecer? Ou para que eles estejam em plena atividade, edificando, né, glorificando o nome do Senhor e promovendo o reino de Deus na terra? Primeiramente, ambiente de pureza. Se não houver ambiente de pureza, os dons espirituais não estarão em operações. E nós vamos constatar aí o que esta pergunta nos diz, né? Por que eles têm desaparecido? Outra condição para que os dons espirituais eles entrem em operação
É ambiente e harmoniza-se bem com a primeira colocação aqui. Ambiente de santidade. Além de ambiente de pureza, é necessário ambiente de santidade. Se não houver santidade, Deus não pode operar. Outros dons entrarão em operação que não são dons do Espírito Santo. Eu não creio que o Espírito Santo possa usar alguém em pecado. Eu não creio que o Espírito Santo ele se manifeste num dom onde haja falta de santidade, porque o Espírito, ele já, o próprio nome, né, já indica Espírito Santo, ele é separado como, vamos dizer assim, imisturável, ele não se mistura, ele não se contamina, ele não pode operar onde não há santidade. Outra coisa, para que o Espírito Santo venha operar em nosso meio e os dons estejam em operação, é o temor a Deus. Ou seja, temor a Deus ele caracteriza-se por respeito e obediência. Se isto não houver dentro da igreja, dentro de um grupo religioso que se denomina igreja, os dons não estarão presentes. Então é por isso que nós constatamos hoje a ausência destes dons, por falta desses requisitos tão fortes e tão simples, né? Requeridos pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Outra coisa que torna a operação divina possível em nosso meio é a simplicidade. Quando o homem sofistifica muito as coisas, quando entra orgulho, quando entra as complicações que nós vemos hoje, realmente os dons vão desaparecer porque falta a simplicidade. Outra coisa que eu considero muito importante é o ambiente de humildade, né? Onde não há humildade, onde a glória ela vai toda para o homem, onde a glória é dada ao ser humano e não a Deus, os dons espirituais realmente desaparecem. E por último, respondendo à nossa pergunta, por que os dons espirituais têm desaparecido? Por falta de condições para que eles se manifestem, condições apropriadas, e uma delas é a obediência à sã doutrina. Uma igreja onde não há obediência à doutrina, onde não há obediência à palavra, aos requisitos, às exigências do Evangelho de Cristo, os dons espirituais não se manifestarão. Então vamos nós, Igreja de Deus, criar um ambiente propício para as manifestações e que possamos ver o retorno, né, dos dons espirituais ao nosso meio em toda a sua plenitude. Amém?